Hello everyone, welcome! Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula 47.1 de revisão geral para a sua prova. Nós temos 4 conteúdos e esses 4 conteúdos deles você tem situações que você já estudou lá na unidade 2, porque muitos assuntos aqui da unidade 3 você ia fazer um link de conhecimentos que você já obteve lá da unidade 2, da unidade 1. Então, essa unidade 3 foi assim, de coisas que você já viu, portanto vai ser fácil. Presta atenção na nossa revisão and let's go! 47.1, revisão geral para a sua provinha, que vai ser daqui a pouco. Então, a gente vai estudar o quê? Vamos relembrar aí o uso da forma verbal do used to, a first conditional, a second conditional e question tags. Bora lá começar com a aula 41.1 de Unlocking the Past, destravando o passado, porque você ia usar o passado, vai usar o passado com a estrutura de used to. Bora lembrar lá que essa questão do used to, a gente aprendeu que significa ações que você fazia no passado ou costumava fazer no passado, melhor dizer, e não faz mais. Então, vamos falar aqui sobre hábitos passados. Gente, olha só, forming the used to structure. Para você formar a estrutura do used to, ela é bem simples. Você lembra lá que o used to ele é fixo na sua frase. Primeiramente, na sua frase afirmativa, ele vem desta forma. É fixo. Olha só, afirmativa, afirmativa. Questão de verbos regulares e verbos irregulares, porque nós estamos falando aqui de passado. E passado, você sabe que naturalmente você iria mudar os seus verbos para o passado, dependendo se ele fosse regular ou irregular. Mas você não vai precisar se preocupar com isso não. O verbo, que é a ação que você costumava fazer no passado e não faz mais, ele vem na forma base, tanto nos verbos regulares quanto nos verbos irregulares. Portanto, cook, que no passado é cooked, porque, afinal de contas, ele é passado regular, onde você só acrescenta o D, o ED ou IED, dependendo do verbo, ele vem na sua forma base. E a forma base é essa aqui. Ele, na sua forma base, ele não tem nenhuma conjugação. E vem na sua forma base sem o to, porque o to ele já está aqui. Esse to ele está se conectando ao verbo, deixando ele no infinitivo. Eu costumava cozinhar em casa. Aqui é a mesma coisa dos verbos irregulares. O verbo go, no passado, é went, porque ele é um verbo irregular. Então, ele vai mudar a sua forma. Mais uma frase com used to, ele vem na sua forma base, sem o to, porque o to já está aqui, já que faz parte da estrutura used to. Então, eu costumava ir to the beach, à praia. Certo? Então, você lembra lá que você não vai precisar alterar o verbo, que é a ação que você costumava fazer, porque você tem a palavra costumava, que é esse use, e a questão do que você costumava, que é a ação, no caso aqui to go, no caso aqui to cook, tá? Nas formas negativas e perguntas, o que você vai fazer é um pouco diferente. Lembra lá que você tem um verbo auxiliar no passado, que é o did. Então, ele vai ter que vir na sua frase. E por ele vir na sua frase, o seu used to vai ficar um pouco diferente. Você não vai usar esse D em frases negativas e interrogativas, justamente por conta da presença do did. Então, did you used to eat meat? Você costumava comer carne? Or, na negativa, I didn't used to like coffee. Eu não costumava gostar de café. Então, perceba que não tem o D aqui nas frases negativas e interrogativas, por conta do auxiliar que agora está aqui. Então, não precisa colocar esse final de passado no used. Tudo bem? E você também tem aquela questão de poder usar o would, que é uma outra forma que, nesse caso, você, na hora de traduzir, vai traduzir como falava, comia, podia ser comia, falava, andava, estudava, vai ser esse final e não costumava, porque eu costumava mesmo é mais no used to. E você vai poder usar os dois de forma intercambiável com verbos de ação e ações que aconteciam com uma certa frequência. Verbos de ação, tá? Por quê? Porque você só vai poder usar o used to quando for verbos de ação e non-action verbs or stative verbs, que são verbos de estado.
o used to com verbos de ação, verbos que não apresentam exatamente uma ação, como a questão lá do eu costumava ter um gato. Ter não é exatamente uma ação, né? Você está falando aí de posse. Mas nesse caso você não vai usar o would. O would, inclusive, ele só vai ser usado com verbos de ação e ele tem aí uma carga de saudosismo. Já o used to, com verbos de ação, e verbos de estado, como o verbo, por exemplo, acreditar, verbo de estado, e um verbo que não apresenta uma ação, que é a questão aí do ter, por exemplo. Ter um gato, costumava ter um gato, costumava ter um cachorro, enfim. Bora lá para a questão da aula 42, que o tempo está passando, agora sobre a First Conditional. First Conditional, você vai falar sobre possibilidades. Então, você vai usar a First Conditional para falar de possibilidades. E aí, para você fazer uma frase na First Conditional, você precisa disso aqui. A sua conjunção se, que é o if, mais a frase no Simple Present, na oração, né, na if clause, mais o futuro com will or going to, que é o seu resultado, a oração principal. Olha aí, ó. If we don't hurry, tá no simple present. Se nós não nos apressarmos, we will be late for work. Ou seja, se a gente não se apressar, se nós não nos apressarmos, vamos chegar ou chegaremos atrasados ao trabalho. E aqui temos o resultado dessa situação que estamos falando de uma possibilidade. A possibilidade de a gente não se apressar vai fazer com que a gente possa chegar atrasado. Então, é uma possibilidade aí. Tudo bem? Beleza. Temos aqui, if it rains, we're going to stay home. Se chover, if it rains, temos aqui o it, que é o meu pronome pessoal, por isso o meu verbo, ele vai fazer aquela questão do S no final, numa frase afirmativa. Aqui nós tínhamos uma negativa, utilizando o Simple Present, o verbo auxiliar do. Essas nuances de Simple Present eu não vou comentar hoje, gente, pelo tempo e porque a gente já estudou sobre isso. Então você sabe que a First Conditional você vai ter que lembrar do Simple Present e da aula do futuro com will e going to, que foi agora também na nossa terceira temporada, tá? Se chover, a gente vai ficar em casa. We're going to stay home, que é o futuro com going to, que é o futuro com be going to, na verdade. Tá? Então, a gente vai usar a First Conditional para falar de possibilidades ou prováveis ações futuras. E também podemos inverter a ordem. E quando você inverte a ordem, não tem essa vírgula, tá? Presta atenção, quando eu começo com minha oração principal primeiro, que é essa aqui, e a minha oração com a if clause depois, que é essa que apresenta o if, você não vai ter uma vírgula separando ela. If you don't help us, se você não nos ajudar, we will tell mom, nós contaremos para a mamãe. É a mesma coisa que we will tell mom if you don't help us. É a mesma situação, só que eu inverti a ordem. Mas lembra lá, quando está invertida a ordem, ou seja, quando a oração com if vem depois, como aqui, você pode perceber, você não tem a vírgula que aqui tem, tá? Presta atenção nisso também. Vamos lá para Second Conditional, a aula de Second Conditional, que vai ser um pouco diferente da First Conditional no sentido de uso, tá? A Second Conditional indica uma condição improvável ou hipotética. Nós vamos trabalhar aqui com essas situações de forma hipotética e seu resultado provável. Essas orações não são baseadas em uma situação real. Nas orações condicionais tipo 2, o marco temporal é agora ou a qualquer momento. E a situação é sempre hipotética. Tudo bem? Olha só, eu não coloquei para vocês a mesma coisa que eu fiz aqui na primeira condicional. Na verdade, eu tinha colocado, mas eu não sei o que está acontecendo, gente, que quando eu vou fazer as aulas, não está salvando direito as informações que eu mudo. Não sei porquê, eu tive que arrumar meu computador e alguma coisa aconteceu nesse Word aí, porque eu me lembro que eu coloquei essa informação, mas ela não veio. Então, o que você faz na Second Conditional? A Second Conditional, você vai ter aí já um outro tempo verbal. O passado simples,
poxa, eu coloquei essa informação, mas simplesmente não veio. Tô até chateada. Temos aqui, ó, passado simples, passado... É que eu não gosto de escrever, que não fica legal escrever. Não vou escrever, não, fica muito feio. Passado simples. E a segunda oração, ela é feita com os verbos modais, podendo ser o verbo would ou podendo ser um outro verbo, como, por exemplo, coloquei aqui o could também. Temos esses verbos que indicam aí passado, onde você vai usar na second conditional. Então, a frase com a oração condicional, que é a frase com a if clause, que é a frase que está dando a condição, sempre vai vir no passado simples. Tudo bem que pode ser presente simples aqui, mas eu quero dizer passado simples, tá? Lembra lá. Passado simples. If the weather wasn't so bad, we would go to the park. E aí, a oração com o resultado vai vir com o quê? Com o uso de verbo modal, podendo ser o would, que é o mais utilizado, que eu uso mais o would, podendo ser o could, por exemplo, aqui no caso você tem a oração com o resultado primeiro e a oração com a condição logo em seguida, porque você sabe que você pode fazer essa questão de inverter a ordem, mas não tem a vírgula logo depois, né? Ao contrário daqui que você tem que ter a vírgula para fins de escrita. Tudo bem? E olha só, é tão hipotética essa situação, olha só. O tempo está ruim, portanto não podemos ir, né? Porque eu tô falando que se o tempo não tivesse tão ruim, é hipotético, já que a realidade é outra, pois o tempo está ruim. Tudo bem? E aí você lembra lá que questão de verbo to be no passado, nas orações com a condição, você não vai mais usar o was em alguns pronomes pessoais. Você vai usar o were. A gente é acostumado a usar I was, if I was. Só que não tá muito correto, tá? Não é que você não pode usar if I was, tudo bem, as pessoas vão entender, mas o correto é if I were, if I were. Então, se tiver uma prova aí, na prova, alguma questão assim, saiba que a alternativa vai ter que ser nessa questão do were, quando você está na second conditional. Quando você usa, por exemplo, a primeira pessoa do singular. Não vai ser was, mas, tudo bem? E é isso, if I were the Queen of England, se eu fosse a rainha da Inglaterra, I would give everyone a chicken. Ou seja, se eu fosse a rainha da Inglaterra, eu daria para todo mundo um frango. E aí você tem essa questão do wouldn't aqui na negativa, certo? Que você também pode fazer frase na negativa. Aqui a inversão, como eu falei, agora com o verbo could. He could go to the concert. Ele poderia ir ao show se eu tivesse dado para ele o ingresso. Então já sabe, né? A oração com if é no passado simples e o resultado você tem o uso do verbo would ou do verbo could, e lembra que o verbo que vem logo em seguida, ele vem na sua forma base sem o to, tá? Essa é a ação aqui, ou seja, nós poderíamos ir ao parque, aliás, nós iríamos ao parque, ele poderia ir ao show. Beleza? Então vamos lá que o tempo já acabou. Temos ainda a aula 44, que é a questão da question tag. Lembra lá que as question tags são usadas para checar informações ou como tentativas de continuar a comunicação, até mesmo pedir aí uma opinião, né? Então são formadas usando os auxiliares, de acordo aí com o tempo verbal que você está trabalhando. Se for uma frase no simple present, o auxiliar vai ser o does ou então o do, né? Dependendo do pronome pessoal que você for usar. Se for uma frase no passado simples, vai ser o did, o auxiliar. Se for uma frase aí usando o verbo to be, mesmo no presente simples ou no passado simples, o verbo to be sempre vai ser o que vai fazer a questão lá da question tag. Se for com will, a question tag vai ser também com will. Se for na negativa, a question tag vai ser won't. Tá? E aí você lembra lá que a gente comentou sobre essa questão das question tags. Frase na afirmativa, question tag na negativa. Frase na negativa, question tag vai ser na afirmativa. Não se esqueça disso, tá? Tem essa questão também. Aqui eu não coloquei, mas se você tiver uma frase com let's e o resto da frase, você sabe que a question tag vai ser o shall. Shall e let's, no caso, se é vamos, então vai ser shall we.
certo? Let's have fun, shall we? Vamos nos divertir, não vamos, né? Então você sabe que question tags não são esse final das frases para você checar a informação, né? Não é o nosso famoso né que vai servir para tudo, tá? Então Ellen lives here, doesn't she? Ellen mora aqui, não mora ou não é? Eu usei she porque faz alusão a Ellen e o doesn't, por quê? Porque é uma frase na afirmativa, question tag na negativa e é presente simples e o auxiliar que eu vou usar com a Ellen, terceira pessoa, vai ser does. You left early, você saiu mais cedo, didn't you? Frase na afirmativa, question tag na negativa. Left, você sabe que é passado, então passado eu vou usar did, didn't you? Question tag na negativa. Jack wasn't born in Italy. Jack não nasceu na Itália. Was he? Nasceu ou apenas né? Por que eu usei was? Porque a gente está trabalhando com o verbo to be no passado. É ele mesmo que vai lá para fazer a question tag. Então, se a frase na negativa, question tag na afirmativa. You will help me. Você irá me ajudar. Won't you? Ou você me ajudará. Ou seja, frase no futuro com will, question tag também com will, só que a frase na afirmativa, question tag na negativa. E é isso, gente. Chegou o momento da sua avaliação parcial. Espero que vocês tenham aí muito sucesso na sua avaliação. Good test, boa prova para quem estudou. E good luck para quem não estudou. E para quem eu não for ver mais, porque não vai precisar dar aula de revisão para recuperação, eu desejo para vocês uma ótima caminhada. Espero poder ver vocês ano que vem, no segundo ano. E é isso, foi um prazer estar com vocês. That's it for today and bye bye.